Muito bom dia para você ligadinho conosco para saber das notícias da igreja. Hoje é quarta-feira e é dia de conferir então os destaques de Roma com a Camila Moraes. Bom dia para você, Camila. Você que traz para a gente... Bom, aqui a Camila aparecendo para nós. Camila, na segunda-feira a gente comentava, sobre a viagem do Santo Padre. Quais são os destaques para a gente então dessa viagem apostólica? Um bom dia para você. Rafa, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando a Aparecida Interessa ao Brasil, uma agenda intensa do Papa. Hoje ele está em Barcelona, chegou ontem e hoje pela manhã já teve um momento muito especial porque o Papa esteve no centro de detenção Brians 1. Lá são mais de 1.000 detentos homens, 150 mulheres e o Papa ouviu o relato de 2 mulheres, de 2 detentas e o Papa se mostrou até mesmo emocionado no momento em que ouvia o relato dessas 2 mulheres. O Papa agradeceu o compromisso dos membros da pastoral da penitenciária e ele disse que todo ser humano é digno, que a misericórdia de Deus está acima do bem e do mal. O Papa disse que os erros da vida não determinam a identidade e que o passado não pode condenar o futuro de ninguém. O Papa também, ele manifestou o agradecimento dele a todos os que trabalham na pastoral da penitenciária, ajudando então nessa evangelização. Depois disso, o Papa seguiu para a abadia de Montserrat, lá em Barcelona, onde ele rezou o terço com uma multidão de pessoas que o aguardavam lá. Hoje à noite o Papa deve inaugurar a Torre Jesus Cristo na Basílica da Sagrada Família, que levou mais de 100 anos para ser construída e hoje então esse é o compromisso do Papa em Barcelona. Ontem, o Papa encerrou o dia lá em Madrid. Primeiro, ele teve um encontro com os mais de 18.000 voluntários que o ajudaram lá nesses dias que ele esteve em Madrid. Ontem à noite, já em Barcelona, ele teve um momento muito forte de vigília, de oração com os jovens. O Papa escutou 3 testemunhos de jovens que estavam ali, 2 meninas e um menino. E o Papa, ele ouvindo esses testemunhos, ele falou sobre a doença silenciosa que é a depressão. O Papa disse que a saúde mental está cada vez mais ameaçada pelo mundo acelerado que nós temos e é necessário um sistema de saúde que, de fato, entre como prioridade para esse mal-estar da humanidade. O Papa refletiu sobre o feminicídio, disse que o clima tóxico nas famílias, caracterizado pelo abuso e pela opressão, provoca essa violência e que nós somos chamados a confrontar essa realidade. O Papa disse que se a violência existe, nós devemos questionar sobre nós mesmos. Então esse foi um ponto muito alto ali dessa vigília com os jovens já em Barcelona. Ontem pela manhã, assim que ele desembarcou de Madrid, o Papa teve então um momento na Catedral de Barcelona também, com muitas pessoas reunidas. Ele rezou a hora média lá em Barcelona. Essa hora média é aquela oração que se faz às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde. E ali ele pôde falar um pouco também dessa expectativa, falou da divisão que o mundo vive e pediu a unidade, a comunhão. São palavras que têm sido constantes nesses dias de viagem do Papa Leão XIV, pedindo a unidade, o fim da guerra, a comunhão e que nós possamos nos esforçarmos para vencer a violência do mundo de hoje. Como eu disse, o Papa hoje, então, continua em Barcelona. Amanhã também ele tem um dia extenso e na sexta-feira o Papa segue para as Ilhas Canárias, onde deve ter um momento muito importante também no contexto da migração. Rafa, amanhã eu volto com outras informações, trazendo então todos os detalhes desta quarta viagem do pontificado do Papa Leão XIV. Volto com você no estúdio. Tá certo, Camila. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho para você. Bom, com o apoio da família dos devotos, há 6 anos, o Santuário Nacional de Aparecida segue com o projeto Aparecida pelo Brasil, levando a presença da mãe a comunidades de todo o país. E a cada peregrinação com a capelinha missionária, muita emoção e agradecimentos. Foram 12 dias de estrada, 345 quilômetros percorridos a pé e uma demonstração de fé que uniu devotos de 2 estados. A missão era especial: conduzir a capelinha missionária até o Santuário Nacional de Aparecida. Através da capelinha missionária de Nossa Senhora, o santuário se fez presente na casa de muitas famílias ao longo destes meses que a capelinha visitou as famílias, comunidades. Então este amor
a palavra de fé, de esperança, de conforto foram levados justamente pelos leigos a tantos lugares. Então, esta é a missão de todos nós, esta é a missão que a Maria viveu quando justamente, sabendo que vai se tornar a Mãe de Deus, ela saiu depressa da sua casa para visitar a prima Isabel, para estar com aquela que necessitava da presença e da ajuda. A peregrinação teve início em Resende Costa, Minas Gerais. Ao longo do caminho, 115 romeiros seguiram rumo à capital mariana da fé, levando em um andor a capelinha do projeto Aparecida pelo Brasil. A caminhada contou ainda com o apoio de 4 carros e 2 caminhões. Quem esteve à frente da organização foi Daltri Rezende. Pelo 4º ano consecutivo, ele coordenou a Romaria dos Guerreiros de Maria, realizada anualmente ao lado da esposa, reunindo peregrinos movidos pela devoção a Nossa Senhora. Durante o percurso, momentos de oração, cantos e reflexão ajudaram os romeiros a enfrentar os desafios da caminhada. Neste ano, a presença da capelinha missionária tornou a experiência ainda mais significativa para o grupo. Antes de chegar à Aparecida, os peregrinos viveram um momento especial em Guaratinguetá. Esse projeto acontece com o apoio dos representantes da família dos devotos, que estão espalhados por todo o país e que a gente agradece carinhosamente. E você, quer fazer parte, então, deste projeto e de tantas outras obras sociais do Santuário Nacional? Ligue para o 0300 210 1210 ou acesse o QR Code que aparece aqui no seu vídeo. E agora, o nosso quadro Notícias da Igreja. Nós vamos para Brasília com informações da Igreja no Brasil, direto da CNBB, e os destaques de hoje com o jornalista Luiz Lopes Júnior. Bom dia, Luiz. Olá, Rafaela. Bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. O primeiro destaque de hoje é a transmissão ao vivo no canal da CNBB no YouTube sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora. A equipe nacional de animação do Sínodo apresentou as novas diretrizes como forma de implementação das orientações do Sínodo sobre a sinodalidade aqui em nosso país. A gente recorda aqui que a Igreja realizou todo o processo do Sínodo entre 2021 e 2024 e a CNBB acompanhou esse caminho de escuta para a elaboração das orientações que ela oferece a toda a Igreja no Brasil em vista da evangelização. Durante a live, os membros da equipe de animação do Sínodo falaram da relação entre as novas diretrizes e a sinodalidade. Um dos pontos explicados pela assessora Mariana Venâncio diz respeito aos compromissos sinodais que estão no texto. É uma referência clara ao documento final do Sínodo e diz respeito às conversões das relações, dos processos e dos vínculos para que a Igreja possa cumprir sua missão, mas com todos os batizados caminhando juntos. O bispo de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e coordenador da equipe de animação do Sínodo no Brasil, Dom Joel Portela Amado, falou dos próximos passos na implementação do Sínodo até 2028. Então, para quem quer entender melhor essa proposta das diretrizes e os próximos passos que nossas dioceses são convidadas a fazer na implementação das indicações do Sínodo, fica o convite para assistir a essa live lá no canal da CNBB no YouTube. E é destaque no portal da Conferência dos Bispos a conclusão da formação para missionários estrangeiros que iniciam a missão aqui no Brasil. No último sábado foi celebrada a missa de encerramento desse curso que ajuda missionários que vêm trabalhar em nosso país a conhecerem a nossa língua e a nossa cultura. Participaram desse curso do Centro de Formação Intercultural, promovido pelo Centro Cultural Missionário da CNBB, o CCM, 27 missionários, entre padres, seminaristas e religiosos, vindo de 4 continentes, 11 representantes da África, 11 da América, 3 da Ásia e 2 da Europa. Para finalizar, ontem o secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reipers, celebrou lá na cidade de Anchieta, no Espírito Santo, a missa da memória de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil e padroeiro dos catequistas. Desde o início da semana, Dom Ricardo está na região onde visita lugares importantes que marcam a missão desse santo que se dedicou ao anúncio do Evangelho em nosso país. Ontem, a celebração da missa reuniu milhares de fiéis numa grande festa. Então, essas e outras notícias em cnbb.org.br. Eu fico por aqui. Até a próxima.
Obrigada, Luiz, pela sua participação. Bom, gente, na Arquidiocese de Niterói, a paróquia Santíssima Trindade, em São Gonçalo, viveu momentos de alegria e homenagem à memória do Padre Cipriano, missionário do Sagrado Coração de Jesus, que anunciou o Evangelho na região. Em seu legado, além da construção do templo, a dedicação ao trabalho pastoral, com frutos, como a emancipação da paróquia São Pedro de Alcântara, tornando-se então paróquia. Seguindo também com as informações, temos mais detalhes aqui para vocês, porque em São Paulo, a Diocese de Jales, com foco no fortalecimento dos trabalhos junto às famílias em situação de vulnerabilidade social, acolheu a coordenadora da Pastoral da Criança, Maria das Graças Silva Gervásio, conhecida como Gracinha. Ela se encontrou então com líderes e agentes da pastoral ali na região, também visitou famílias e conheceu de perto projetos como a horta comunitária mantida pela Pastoral da Criança. Um momento muito bonito de partilha em favor da promoção da vida e defesa da dignidade humana. E assim como esses conteúdos que vocês acompanharam agora, a sua paróquia pode fazer parte do nosso programa. Isso mesmo. A equipe do Aparecida Interessa ao Brasil recebe materiais de todo o país. Então, entre em contato conosco pelo aparecidainteressa@tvaparecida.com.br. Esse é o nosso e-mail. E mande também as suas sugestões. Lembre-se de marcar o nosso Instagram nos posts, @jornalismo-tv-aparecida. E em homenagem aos 45 anos de atuação do movimento Serra em Guarapuava, no Paraná, a Diocese inaugurou um monumento bem na entrada da cidade. Essa obra faz parte das celebrações do jubileu de 60 anos da Diocese. Vamos ver. A entrada principal da cidade de Guarapuava agora tem um monumento dedicado ao Movimento Serra. A obra foi erguida em homenagem aos 45 anos de atuação do movimento em Guarapuava e também integra as celebrações do jubileu de 60 anos da Diocese. O monumento chama a atenção pela sua arquitetura inspirada nos campanários das antigas igrejas missionárias, construídas durante a evangelização conduzida por São Junípero Serra, no Novo México e na Califórnia, nos Estados Unidos. A solenidade contou com a presença do bispo diocesano Dom Hamilton Manuel da Silva, além de diversos membros do Movimento Serra e da comunidade guarapuavana. O Movimento Serra, no Brasil, ele existe em todas as capitais, de norte a sul do Brasil. Mas esse tipo de monumento é o primeiro, né? E, inclusive, a gente, com esse projeto que a gente executou agora, a gente vai servir de modelo para os outros serras das outras cidades também, para fazer essa iniciativa também. Dom Hamilton também ressaltou que a presença do movimento, ao longo de 45 anos, se tornou uma marca da caminhada diocesana. Aqui em nossa cidade diocese já está há 45 anos. E dentro deste ano jubilar, 60 anos da instalação da Diocese de Guarapuava, é uma presença marcante. Oração, apoio, presença nos seminários, ajuda aos seminaristas em alguma dificuldade, sobretudo enfermidade, e o testemunho cristão desses casais, desses homens e mulheres. É um apoio espiritual, mas também de presença e incentivo às vocações, particularmente sacerdotais. E o arcebispo da Arquidiocese de Natal, Dom João Santos Cardoso, realizou uma visita pastoral à paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de São Rafael. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no município de São Rafael, distante cerca de 220 quilômetros de Natal, viveu intensa programação por ocasião da visita pastoral do arcebispo metropolitano Dom João Santos Cardoso. É um momento de muita esperança, mas acima de tudo de muita comunhão. E ao longo de toda esta semana, muitas foram os momentos, os eventos, as assembleias, com muitos setores de nossa diocese. Durante a visita pastoral, Dom João Cardoso conheceu a barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves. Localizada entre os municípios de Itajá, São Rafael e Açu, a barragem é o maior reservatório de água do estado do Rio Grande do Norte, inaugurada em 1983. Com a construção da barragem,
Os cerca de 3.000 moradores da antiga cidade de São Rafael foram relocados para uma nova cidade planejada. Quando o reservatório encheu, a antiga São Rafael ficou totalmente submersa. Ao concluir a visita, Dom João Cardoso deu as orientações para o crescimento pastoral e missionário da paróquia. Missão é uma prioridade fundamental. Cada vez mais a paróquia ela deve organizar tudo em vista da missão, para que o Evangelho possa chegar a todos os recantos e comunidades. Protagonismo juvenil, bem como o setor família, que deve ser estruturado a partir da pastoral familiar e ação social. Preciso ter uma atenção, São Rafael tem uma história de luta. Desde quando a antiga São Rafael ficou submergida no lago, no grande açude, e a comunidade teve que se reinventar para recomeçar e não perder a sua identidade. E é esse histórico de luta, esta memória que deve animar a comunidade para que a ação profética transformadora, através das pastorais caritativas, aqui seja uma realidade. Obrigada pela sua companhia nessa manhã. Tchau, tchau.